Olá, aqui é o Ricardo Piovan e vamos lá, vamos para a terceira ferramenta sobre como você gerenciar a sua ansiedade. Já estamos na terceira ferramenta. Se porventura você perdeu as outras duas, aqui embaixo vai ter um link da primeira ferramenta, da segunda ferramenta. É interessante você conhecer todas, porque dependendo da situação que você está, você pode usar uma ferramenta diferente. Por exemplo, essa terceira ferramenta que a gente vai falar agora é uma ferramenta que eu chamo da desconstrução. E é uma das minhas preferidas. Eu uso muito essa ferramenta da desconstrução. Quando eu começo a sentir ansioso, eu vou lá e utilizo ela. Só que antes de eu falar sobre essa ferramenta, como que ela funciona, não sei se você sabia, mas o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Pelo menos 9,3% da população brasileira tem um alto nível de ansiedade. A média mundial é 3,1%. O Brasil é 9,3%. Interessante isso, né? Um país onde se vende, né, a ideia de alegria, que o brasileiro é alegre, é feliz, é contente. Nós somos os que têm mais problemas de ansiedade mundialmente. E essa ansiedade é mais nas mulheres, é praticamente o dobro do que nos homens. Talvez pela dupla jornada que elas acabam tendo, a mulher ela tem um sentimento, um ponto de cuidar mais dos outros e às vezes ela deixa ela um pouco de lado. Talvez isso possa ser o dobro do porquê tem mais mulheres ansiosas do que exatamente homens. E assim, pessoal, vamos falar dessa terceira ferramenta, mas você tem que puxar essa responsabilidade de melhorar a sua ansiedade. Sabe, o governo, você não pode terceirizar para o governo, para a economia. Você não pode terceirizar isso para o seu chefe, que é um cara um tanto agressivo, tal, te causa ansiedade. Você não pode terceirizar isso para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Você tem que ter essa responsabilidade. Pessoas inteligentes emocionalmente, elas não terceirizam a sua motivação, a sua felicidade na mão de outras pessoas. Eu sou responsável pela minha felicidade. E me desculpa, a ansiedade está te trazendo sofrimento, você sofre com isso. Então você tem que aprender essas ferramentas, você tem que usar essas ferramentas. Sabe, de ontem para hoje, quantas vezes você usou a ferramenta? Quantas vezes você sentiu ansiedade? Você fala, deixa eu testar aquilo que o Ricardo falou. Faça. Você vai ver que diminui o grau de ansiedade. Aí, como eu já disse, diminui o medo. E aí diminui a paralisia, diminui a procrastinação. Sabe, você é responsável por esse processo. Se você terceirizar isso para alguém, para um relacionamento seu, para quem for, me desculpa, não vai funcionar. Você tem que puxar essa responsabilidade, autorresponsabilidade, ok? Então vamos lá para essa ferramenta que eu chamo de desconstrução. E ela é muito simples. Ela é mais ou menos assim, vamos pegar um exemplo, vai. De repente você começa a perceber que você está ansioso ou ansiosa porque você não vai conseguir dar conta de entregar as tarefas que você tem do dia de trabalho. Você tem uma agenda, né? Você montou lá uma agenda e você pode perceber que você não vai dar conta de entregar aquilo. E aí o seu corpo, lembra que a ansiedade é um sinal de perigo que o corpo começa a demonstrar para você. E aí o seu corpo começa a vir o suor, o batimento cardíaco aumentar, começa a ter alguns pensamentos ruins, tal. Isso é um gatilho que a ansiedade está chegando. O que você tem que fazer? Duas perguntas. Eu adoro essa da desconstrução. A pergunta número 1 é assim, o que de pior pode acontecer? Então vem o pensamento, né? Eu não vou conseguir dar conta de entregar todas as tarefas de hoje. A pergunta que você tem que fazer para você é, o que de pior pode acontecer? E aí você vai e escreve isso numa folha, num caderno, o que de pior pode acontecer? Poxa, o meu chefe pode me chamar a atenção, eu de repente vou ter que ficar até um pouco mais tarde hoje para concluir, ou eu vou ter que chegar mais cedo amanhã para poder concluir as tarefas de hoje, ou talvez eu vou ter que chegar em casa, dar aquela organizada, eu vou dormir um pouco mais tarde para fechar essas tarefas hoje. É incrível, quando você faz essa, tem uma outra pergunta junto, tá? Mas quando você faz essa pergunta, o que pior pode acontecer, muitas vezes você percebe que esse pior não é tão ruim assim.
É que a sua cabeça está na amígdala, lembra da amígdala que nós já falamos na ferramenta anterior? Ela está num estado emocional tão grande que ela só monta catástrofe. Nossa, é uma catástrofe, catástrofe. E às vezes não é tão catástrofe assim. Sabe, o que de pior pode acontecer? Escreva isso. Eu sempre faço essa pergunta. Só que daí vem a segunda pergunta. E a segunda pergunta é onde vão começar a aparecer as soluções. A segunda pergunta ela é assim, ó. Como a maioria das pessoas que eu conheço resolveria esse problema? Como a maioria das pessoas que eu conheço enfrentaria esse problema? E aí você vai começar a pensar em pessoas que você conhece, como que eles resolveriam isso. E de repente sai um plano de ação do que você tem que fazer para resolver esse problema. Gente, é assim, de novo, quando vem a ansiedade, a gente está na amígdala, está na parte emocional. Quando a gente faz essas duas perguntas, a gente vem para o racional, vem para o córtex pré-frontal. E aí começam a aparecer as soluções. Vamos pegar um outro exemplo, vai. O seu líder te mandou um e-mail que ele quer conversar amanhã com você, que ele quer te dar um feedback. E aí já começa, ai meu Deus, o que ele quer falar comigo, tal, uma avaliação de desempenho, ai meu Deus, não. Ok, o que de pior pode acontecer? Poxa, o meu líder vai falar o que eu estou indo mal, que eu não estou indo bem, que eu estou errando nisso, que eu estou errando aquilo. O que de pior pode acontecer? Eu posso ser demitido, sabe? Só que assim, um monte de gente já foi demitida e ninguém morreu. Um monte de gente já perdeu o emprego e às vezes foi até uma salvação para alguma outra coisa. Então assim, o que de pior pode acontecer? Vai lá e escreve. E logo em seguida, como a maioria das pessoas que eu conheço lidam com essa situação? Como que a maioria das pessoas que eu conheço lidam se o líder vem e fala que eu estou fazendo um monte de coisa errada, eu não estou entregando o resultado? Talvez a maioria das pessoas montam um plano de ação junto com o chefe para começar a ir bem a partir daí. Se é demitido, o que a maioria das pessoas faz? A maioria das pessoas vão e começam a procurar um novo emprego. De repente é uma bela de uma oportunidade para abrir um negócio que tanto quis. Mas essas duas perguntas vão fazer você sair da amígdala e ir para o córtex pré-frontal. Isso que é o ponto importante. Essas ferramentas que eu estou trazendo para você, eu quero que você tenha mais consciência daquilo que acontece à sua volta. Você controlar a sua ansiedade é você ter consciência do que acontece à sua volta e você ser o responsável em mudar essa situação dentro de você. Simples assim, pensando de uma forma um tanto mais racional. Então vamos lá. Da próxima vez, se hoje você sentir o sinal da ansiedade, dá uma paradinha e faça essas duas perguntas para você. O que de pior pode acontecer? E como que a maioria das pessoas que eu conheço lidam com essa situação quando acontece isso na vida delas? Gente, você não é o único ferrado no mundo, tá? Para com esse negócio, não sei se é o seu caso, às vezes eu estou falando isso nem é para você. Mas você não é a única vítima do mundo, não é a única pessoa mais ferrada do mundo. Um monte de gente tem problema, sabe? E como que essas pessoas resolveram esse problema? Como que elas enfrentaram isso? Legal? Tá aí mais uma ferramentinha para você trabalhar. Bom, fica atento aqui no grupo que nós temos mais duas ferramentas que eu quero passar para você, a ferramenta 4, a ferramenta 5. Lembra que na sexta-feira nós vamos abrir as inscrições para você trabalhar, para você participar do meu treinamento de inteligência emocional. É um treinamento onde você vai aprender a lidar com o medo, a tristeza, a raiva. Vai ser uma pessoa que vai parar de procrastinar, uma pessoa que vai para cima. Você vai montar um projeto de vida nesse treinamento. Sabe, tudo na vida tem projeto. Vamos fazer um edifício, tem projeto. Vamos fazer um carro, tem projeto. As pessoas não têm projeto de vida. Você tem um projeto na sua vida? Vamos criar um projeto de vida nesse treinamento. É um treinamento de 3 dias, onde eu e a minha equipe vai estar com você, trabalhando tudo isso daí. E aguarda, porque na sexta-feira nós vamos dar um desconto super especial para você poder participar desse treinamento. Tá bom? Vamos lá, gente, vamos usar essa ferramenta e vamos aguardar sexta-feira o treinamento e mais tarde, hoje ou amanhã eu te passo a ferramenta 4 e 5, ok? Um abraço, tchau!